Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sexta-feira, muito frio aqui em São Paulo. Para esquentá-lo algo mais, teremos aquele café com canelas. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje do Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Tudo bem por aí, Kleber? Tudo bem, Rê. Muito bom dia, com muito frio, mas tá tudo bem. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, o inverno chegando por essas bandas. E que tristeza, hein? Não querendo falar de coisa triste, né? Mas lá na tua terra e bem próximo dela também, todos os impactos lá, né? Do furacão, praticamente um furacão, né? Da ventania toda foi. Lá. O ciclone bomba que chamaram, foi muito assustador, sabe, Kleber? A minha família contou casos bem tristes, assim, a penúltima madrugada, quando passou esse ciclone, foi de pessoas passando a noite em claro, fora quem teve danos materiais e pior ainda, quem teve casos físicos, teve uma morte no Rio Grande do Sul, outras várias em Santa Catarina, foi bem assustador. A parte boa é que foi passageiro e foi embora, foi muito rápido, assim, sim. Mas o pessoal ficou muito assustado, com muito medo. Graças a Deus se foi, passou, deu. Fica a nossa mensagem positiva aí para que todo mundo se recupere o mais rápido possível, né? Alguns danos materiais e tá todo mundo trabalhando em cima disso agora, né? Verdade. O que não dá para compensar, enfim, outros não dão para compensar, infelizmente, né? Bom, vamos lá falar de economia, né, Kleber? Feriado nos Estados Unidos e atenções voltadas para resultados da China? A gente já teve nessa semana, né, o índice de atividade, o PMI, alguns chamam de índice de atividade, outros de índice de gerente de compras, né, mas é o que mede realmente o avanço ou a retração dos principais setores, né, da economia de um país. E aí saiu agora o PMI de serviços, que é muito importante também, e ele ficou um pouco acima do que era a leitura anterior de 55 pontos, ele veio com 58,4, lembrando que qualquer índice que fique acima de 50 pontos no PMI já mostra uma expansão da economia, e aí ajudou bastante, né, a Bolsa de Xangai fechou com alta de 2%, né, Hong Kong com 1%, isso impactou também ali no Japão, fechando com alta de 0,72%, que foi basicamente o que teve resultado positivo nessa sexta-feira por enquanto. Certo. E por aqui, né, Kleber, a gente falava que faz frio em algumas regiões, que teve esse problema todo do ciclone bomba só na região sul, e o cenário econômico, ele não é muito diferente, ele é bem típico de um país do tamanho do Brasil, né? Tem estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais voltando a restringir atividades por causa do aumento do número de casos do coronavírus, cidades do Paraná e Mato Grosso do Sul fazendo, inclusive, toque de recolher. E o Rio de Janeiro, Kleber, reabriu bares e restaurantes, ficaram lotados de pessoas sem máscaras, aglomeradas. Foi uma cena bem triste para quem vive em meio a uma pandemia que ainda não tem solução, né? E os Estados Unidos já viram esse filme de reabrir precocemente estabelecimentos, voltaram a registrar recordes de casos da doença, ou seja, é um impacto econômico que ainda se vê e que ainda não tem sinal de melhora no Brasil, né? É uma situação bem difícil mesmo, tanto nos Estados Unidos quanto até em algumas regiões da Europa isso também aconteceu. Nos Estados Unidos foi maior, né? Esse movimento realmente que mostrou que a abertura ela tem que ser realmente muito controlada e ela, mais do que controlada, ela tem que ter um nível de consciência das pessoas do quanto isso é arriscado, né? Porque a gente fala muito do controle dos governos, né, do que vai ser feito, mas a ação das próprias pessoas é que vão fazer as coisas darem certo ou não, ou acontecerem mais ou menos rápido, né? E a gente, como você bem colocou, precisa lembrar que o Brasil está num estágio diferente, numa condição diferente, numa situação diferente dessas outras regiões. E a gente falou essa semana aqui de dados importantes, como a volta de uma recuperação
né, do setor industrial, né, a atividade industrial voltando a melhorar no Brasil, as questões ligadas também à parte de atividade econômica começaram a dar sinais de respirar um pouco mais aliviado, tanto em algumas regiões como em alguns setores, mas não vai adiantar se a gente tiver que parar novamente e voltar a ter problemas tanto de saúde pública quanto, obviamente, as questões econômicas. Você começa a dar passos para trás no meio dessa caminhada Sim. que a gente precisa fazer de recuperação. Então, é claro que é super importante e necessário que as pessoas trabalhem, que as atividades voltem, né, que os setores atuem. É notório que as pessoas precisam realmente que principalmente varejo, pequenos negócios, empresas menores, tudo isso volte a funcionar. Não tem nem que discutir isso, né? As pessoas precisam trabalhar, precisam de renda, e a economia precisa voltar a funcionar. Só que ela tem que voltar a funcionar com regras diferentes, com controles, com as pessoas respeitando, né, o que é necessário, como o uso das máscaras, né, a higienização, o distanciamento entre as pessoas, né, o espaço tem que ter um controle realmente que seja respeitado, porque senão volta o problema e a gente não sai desse ciclo. Né? Então, não vai adiantar nada, né, Kleber? A oportunidade de abrir um pequeno negócio ou um negócio que promova um pouco mais de lazer, talvez para as pessoas, que é o caso de um bar, de um restaurante e outros estabelecimentos, pequenas lojas ou shoppings, não adianta nada as pessoas irem como se fosse uma condição normal e habitual de vida, porque fazendo isso elas vão estar prejudicando um outro lado, porque elas vão estar fazendo esse retrocesso, como você mesmo falou, e daqui a pouco a indústria não vai continuar crescendo, porque ela vai ter que parar de novo. Então não adianta absolutamente nada. E principalmente lembrando que o número de casos não para de crescer. Não é nenhuma situação de regressão do vírus sendo controlado, do número de casos estar baixo, e isso significar que as pessoas possam estar mais próximas. A gente não tem essa situação. Imagina o tanto de problema que já se tem no Brasil. E aí, vindo aqui para o nosso lado do podcast, que fala de economia e de investimentos, a gente tendo uma segunda onda. Exato. Imagina só o caos, né, Kleber? E a gente fala de uma situação aqui que ela está muito descolada da realidade das pessoas e da atividade na economia real. Quando a gente fala que a gente teve o último trimestre agora, abril, maio e junho, a Bolsa com um retorno positivo de mais de 30%, somados esses 3 meses, e mostrando um nível de recuperação rápido em relação à queda que ela teve ali no grande pico, no início, né, da crise, não da doença, mas da situação do mercado, isso não reflete a realidade da economia real e das pessoas. Né? O mercado, ele reflete uma expectativa de recuperação, e muito do que está acontecendo aqui no nosso mercado local, né, no mercado de investimentos local, está ligado ao mercado internacional, que também está antecipando diversos movimentos, né, com a confiança dessa recuperação. Então, quando a gente traz toda essa nossa discussão para o nosso mundo aqui, que é o nosso mundo de investimentos, porque a gente fica muito preocupado com a questão social, com a questão das pessoas, só que a gente precisa traduzir isso para o que a gente tem que falar aqui. Para o investidor, tá, tudo isso que vocês estão falando, o que tem a ver? Tem a ver o seguinte: se a gente tiver uma regressão, o mundo continua andando de forma progressiva e melhorando, e a gente tiver uma regressão, aí pode ser que não tenha o que segure o mercado e acabe prejudicando os investidores nessa onda de recuperação também dos ativos, porque daí a nossa economia vai retroagir quando não deveria. Então, primeira coisa muito importante são as pessoas, a saúde das pessoas, a questão social, obviamente a questão econômica importantíssima, e aí para o investidor ali na ponta final, entender que se essas coisas não resolverem, o impacto pode vir sim para os mercados e toda essa recuperação acabar tendo um novo período de baixa aí que não vai ser nada legal para a gente e muito menos aí para as pessoas que já sofreram bastante nos últimos tempos, né? Verdade, Kleber. Bom, acho, Kleber e Pedro Canelas, que o frio que está fazendo aqui em São Paulo, ele pede um cafezinho, vocês não acham?
Eu não tenho a menor dúvida, Rê. No meu caso, eu vou pegar um duplo aqui. Acho uma ótima ideia o duplo. Talvez um chocolate quente, um cappuccino, para esquentar um pouquinho. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Mais uma vez aqui com vocês, um grande prazer. É muito gostoso participar aqui do quadro com você e com o Kleber para a gente falar de investimentos, falar de economia, muito bacana. E por que não de entretenimento, né, Rê? Nunca pode faltar. Não pode, verdade. Boa, Pedrão, bom dia. Bom dia. E quando a gente fala agora do início do mês, Pedrão, a gente sempre traz aí um pouco da nossa recomendação. E saiu agora a nossa nova recomendação para o mês de julho, né, com todas as revisões que a gente fez, tanto para as classes de ativo quanto ligado ao cenário econômico, e você decidiu, em cima dessa recomendação, olhar para quem especial agora nesse início do mês, Pedrão? Poxa, hoje a gente traz uma recomendação que não é comum, inclusive, para a gente aqui no Itaú, que é uma asset super nova, acabou de abrir. Ela acabou de abrir, inclusive, o fundo dela, que é o A1 Red Seleção, aqui com a gente no Personalité. No dia 1º de julho a gente abriu esse fundo. O fundo no mercado também é super recente, tem dias aqui, semanas que ele abriu. E por que não é comum, Kleber? Porque a gente, geralmente, quando abre uma asset, um novo fundo, a gente prefere abrir um fundo pequeno, não abre para os nossos clientes diretamente, e a gente observa esse gestor como ele performa. E por que a gente faz isso? Porque primeiro a gente seleciona os gestores que a gente mais gosta, mas muitas vezes, quando o gestor sai de uma casa e resolve abrir a sua própria asset, não basta ele ser muito bom gestor, né? A gente brinca que uma coisa é ele ser um bom médico, outra coisa é ele ser bom dono de clínica, né? Não adianta um médico bom se na hora da cirurgia ali os equipamentos não estão no lugar certo, a higiene não está correta, não basta ser o bom médico, né? Então a gente gosta de observar se ao abrir essa nova asset, se a pessoa cuidou bem dos controles de risco para não impactar aqui o cliente numa hora de uma perda maior de mercado, ou se os controles das operações estão sendo bem feitos, o back-office, enfim. Existe uma série de coisas em volta de um fundo, principalmente a parte de controle de risco, de operacional das operações, que a gente gosta de observar se está funcionando bem antes de abrir para os nossos clientes. E nesse caso a gente abriu uma exceção. Isso é super importante. É super importante. E por que a gente abriu uma exceção? Porque a One, que é essa asset que eu estou comentando, ela tem 3 sócios principais. O Marcelo Siniscalchi, que é o CIO, o Chief Investment Officer, que é o chefe de investimentos da casa, ele trabalhou no Itaú mais de 20 anos. E ele foi o head da Itaú Asset por vários anos. A Itaú Asset, para quem não conhece, é a maior asset de gestão de recursos, a maior asset privada de gestão de recursos no Brasil. Ela tem mais de 700 bilhões de reais sob gestão. Ela faz gestão O ouvinte do podcast conhece, Pedro. Oi, Rê. O ouvinte do podcast conhece, porque o Rubens veio aqui contar da Itaú Asset pra gente. Ah, que legal. Então, o Marcelo foi antecessor ao Rubens. Para quem ouviu o podcast, então, está super familiarizado aqui com isso. E você tocar uma asset dessa, com mais de 200 funcionários, um controle de risco super forte, capacita o Marcelo a fazer uma asset, e a gente já olhou a One e ele está seguindo os mesmos padrões de qualidade, de controle da nossa asset aqui da Itaú. Que legal. Então a gente tem um conforto grande de já na largada fazer. Não é só ele, o time principal é ele como head de investimentos. Ele foi o gestor, ele por muito tempo do Red Plus aqui da casa. Ele era uma das pessoas que diretamente responsável pelo sucesso do fundo. Acho que é um dos fundos de maior sucesso aqui na indústria. E ele levou com ele o Marcelo Fátio, que também ficou por mais de quase 20 anos aqui na Itaú Asset, para ser o chefe de riscos, de controle, de toda essa parte que eu falei, que é importantíssima para uma asset ter com qualidade. Então, por isso, a gente já nasce aqui com
com conforto com essa casa. E outra coisa que ele traz junto com ele é o Carlos Viana para ser a parte de research. Aqui na Itaú Asset ele tinha um economista que é brilhante, que é o Felipe Tâmega, e ele tenta replicar essa dobradinha com o Carlos Viana agora na nova empreitada dele. Então o fundo tem todas as características que a gente gosta, é um multimercado, como o Kleber falou, é a classe que a gente mais gosta para o momento, é um multimercado macro trading que faz apostas curtas em vários mercados, não cria uma grande tendência, porque está difícil enxergar o horizonte, né, dado todos esses problemas que vem acontecendo, a crise. Então, acho que assim, o fundo tem todos os elementos para ser um sucesso, para ir muito bem. A gente não pode divulgar, o fundo tem poucos dias de cota, mas já está indo super bem. Então, a gente tem muito conforto. O Marcelo é um cara super dedicado, de disciplina, chega a ser xiita, assim, de tanto que ele olha controle, olha risco, ele só entra em operação que tem o risco-retorno adequado, não faz aposta, não cai em tendência de mercado de trading, assim, ele, aqui na Asset, ele várias vezes não quis operar alguns mercados que era a coqueluche, que era o mais falado do mercado, e ele se manteve longe porque ele achava que tinha risco demasiado. Então, um cara muito experiente, com um controle de risco muito adequado, que sabe operar, que sabe fazer bons investimentos. Então, a gente traz esse produto como a novidade aqui. O nosso fundo aqui na prateleira do Itaú Personalité chama A1 Red Seleção, né, FIC FIM. Está aberto para Personalité, Uniclass, até empresas. É super acessível, R$5.000 de valor mínimo de aplicação. Tradicional multimercado, taxa de administração 2,20, 30 dias corridos para resgatar com mais 2 dias úteis para 30 dias corridos para cotizar, mais 2 dias úteis para liquidar o dinheiro na conta dos investidores. Lembrando, é um produto de alto risco, é um macro trading. Fundo multimercado é sim ativo de risco, não é um produto para o cliente entrar, ficar 1-2 meses. É um produto que precisa ficar 1 ano, 2 anos. Quanto mais tempo ele ficar, mais chance ele tem de ter um retorno bem bacana nesse produto. Mas a gente está confiante que ele tem todos os elementos para ser um bom investimento, viu, Rei Kleber? Muito bom, Não, Pedro. concordo completamente, Pedrão. A gente fez realmente a análise do produto aí nesse período de avaliação do que a gente poderia incluir na recomendação, e sem dúvida ele entra aí como uma alternativa bem interessante, até pelo momento que a gente vive em relação ao que a estratégia do fundo propõe para o investidor. É legal. Show! Muito bem, meninos. E, Pedro, a gente vai sextar com qual dica? Pelo jeito, hoje, a dica é uma série, não é um filme. Então, ela vai servir para começar no fim de semana, né? É isso aí. Agora é época de maratonar, não é mais época de filme. Preparem as pipocas e os pães de queijo aqui, porque a sequência vai ser grande. A série que a gente traz, que é muito divertida, é Billions. Ela tem tudo a ver com o mercado financeiro, né? Os 2 principais personagens é o Bob Axelrod, que é feito pelo Damian Lewis. Esse cara, para mim, é um dos melhores atores assim, da atualidade. Ele é o mesmo ator que fez Homeland, que para mim já fica uma dica dupla, não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas Homeland para mim é uma das melhores séries que já tiveram, principalmente os 5 primeiros episódios, é maravilhosa a série, é também com ele, mas aqui em Billions é ele e o Paul Giamatti, que é o outro ator, que faz o Chuck Rhodes. O Damon, ele faz o papel de um dono de uma asset, né, de um hedge fund, como se ele fosse o head ali do hedge fund, que opera de formas contestáveis, vamos dizer assim. Ele tem métodos... Para ser educado, né, Pedro? Ele é o cara mais... interessante. É um grande bilionário e tal, ele é um dos caras mais ricos do mundo, mas ele ganha o dinheiro de forma, talvez, não tão confiável, vamos dizer polêmica, assim. No mínimo. Polêmica, no mínimo, exato, Kleber. E aí o Paul Giamatti, que é o personagem dele, chama Chuck Rhodes, ele é o procurador-geral de Nova York e ele começa a investigar o Bob.
E é divertidíssimo. Primeiro que os dois atores são brilhantes. O Chuck é casado com a Wendy Rhodes, que é a atriz, é a Maggie Sith, que é maravilhosa. Ela trabalha pro Bob, né, para já começar a criar aquela confusão entre os personagens. Então, a esposa do procurador trabalha com o head aqui do Red Fund. E tem um outro personagem que é divertidíssimo, que ele é o braço direito do Bob, que é o Mike. O ator é o David Cottrell. Cara, é maravilhoso. Esse personagem é simplesmente engraçadíssimo. Então, esses 4 personagens fazem a nossa diversão aqui. A série é super divertida. O Bob, ele assume como head do Red Fund depois do 11 de setembro, que impacta ali, eu não quero contar muito, mas impacta a sociedade dele. Então, é um dos pontos de investigação. Poxa, tem várias reviravoltas aqui. Eu acho que quem está nos ouvindo vai gostar da série. E quem não gosta tanto, não gosta desta temática, a Homeland é uma alternativa maravilhosa. As 2 séries são do Showtime, mas você encontra aqui o Billions no Netflix também, para quem quiser assistir. O Kleber, eu sei que é fã também dessa série. Eu sou fã mesmo. A série é muito legal e ela conta muita coisa, obviamente, com uma liberdade poética gigante, mas que, sim, pode acontecer, pode ter acontecido já no mercado financeiro e nos bastidores. Então é divertidíssimo. E eu queria também trazer uma dica aqui cultural hoje, de entretenimento, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, porque o hype está muito alto, Pedrão. Até queria perguntar se você assistiu, porque que é Dark, cara, que é realmente algo... Eu tô super curiosa. Não assisti ainda, já assistiu? Para quem já viu, sabe do que eu tô falando, é algo muito diferente que fizeram aí nos últimos tempos. É uma série alemã, né, o que surpreende um pouco mais, né? Eu adoro alemã. Não tem tanto conteúdo assim vindo de lá como esse. É uma série que acabou virando original Netflix. É espetacular. Não tem nada a ver com o mercado financeiro, tá? Mas é uma recomendação para quem quer, no bom sentido, fritar o cérebro. Fique tranquilo, que você vai assistir, não vai entender nada, e ninguém entende nada, tem que ver de novo. É um negócio muito interessante. É muito longa, Kleber? É muito louco, mas que no final... Você viu, Pedrão? Você chegou a assistir? Eu não assisti ainda, Eu tô terminando uma outra, assiste. Mas eu estava à procura da próxima, então bom saber, Kleber. Compra mais pão de queijo, café e, cara, assim, vale a pena, mas preparem-se para realmente ficar meio desesperado, porque numa hora você trava o cérebro, você tem que parar de assistir, como diz a turma hoje em dia, né, buga, você dá uma bugada, né, você tem que descansar para depois voltar, porque ela é uma série de viagem no tempo, mas que tem uma questão filosófica e de mensagem sobre o que é a vida e como nós nos comportamos diante dela, que é muito legal, é muito legal. Acho que até pro momento que a gente vive hoje, ela faz, para cada um traz uma reflexão, né, um tipo de reflexão, aquilo que a gente precisa, de repente pensar e colocar um pouco mais em prática, até em questão de comportamentos. É muito legal, assim, é muito diferente. Poxa, eu queria trazer, legal. Mesmo saber... Eu sou fã de série europeia, assim, alemã, sueca, dinamarquesa. Eu acho que os caras fazem coisas mais densas de conteúdo, assim. Então, já levou, Kleber. Certamente vai ser minha próxima aqui. E ela é super difícil de compreender também. E é em alemão. Então, assim... Para quem não fala alemão, alguns que estão nos ouvindo talvez falem, mas para quem não entende nada, fica mais desesperador ainda. Desesperado na legenda. Na legenda fica desesperado ali para conseguir compreender melhor, é bem legal. Se tiver alguma dúvida, me pede que eu te ajudo, Kleber. Olha aí, Rê, tá vendo? Esqueci do seu lado germânico, é verdade. Viu, gente? Podcast sobre investimentos também é filosofia. Vocês estão aí achando que a gente só fala de número, que a gente só fala de resultado, de mercado financeiro? Não, viu? A gente também traz dicas de entretenimento filosófico e reflexivo. Olha só que lindo. É isso aí. Muito bom.
Muito bom. Vou colocar também na minha lista, Kleber. Eu já estava pesquisando sobre essa série porque vários amigos postaram nas redes sociais que estavam assistindo e todo mundo com essa mesma empolgação que você falou agora. Então, eu tava super curiosa. Vou colocar na lista das próximas, que nem o Pedro. Eu também tava nessa fase de transição. Tá terminando uma, preciso pensar na próxima. Boa. E fujam de spoiler. Fujam de todos, porque senão estraga a brincadeira. Ah, boa. Beleza. Muito bom, gente. Muito bom o papo de hoje. Obrigada pela companhia de vocês dois. Bom fim de semana para vocês. Valeu, Rê. Para você também. Ótimo final de semana a todos. Obrigado mais uma vez. Semana que vem tamo aí. Valeu, Pedrão. Valeu, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Bom final de semana a todos. Obrigada, meninos. Obrigada a todos pela audiência também. Antes de sextar com todas essas dicas ótimas que trouxemos aqui, não percam a live das 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. E, gente, cuidem-se, protejam-se. Se vocês forem sair de casa por algum motivo, façam isso com responsabilidade, né? Como a gente comentou hoje aqui, tudo que a gente fizer vai ter impacto na saúde de todo mundo, na economia de um país inteiro e nos investimentos, consequentemente. Então, é o momento de ter responsabilidade. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.